Vídeo pra gente. Bom, a gente aciona agora a Júlia Calhambar. Ao longo da semana, falamos da operação da Polícia Federal contra a falsificação de cartões de vacina. E aí aqui no Rio de Janeiro, que a gente está focando agora, são dois personagens importantes dessa história, duas servidoras do município de Duque de Caxias e que estariam de alguma forma envolvidas. Uma foi conduzida lá no dia da operação da Polícia Federal, foi conduzida a prestar depoimento, não foi presa, e a outra agora apareceu falando, olha, eu não vacinei ninguém. Júlia, primeiro queria que você falasse sobre a chefe do posto de vacinação de Duque de Caxias, que fez toda essa condução, foi conduzida lá para a Polícia Federal e ela nega envolvimento, ela que teria de alguma forma também inserido os dados ali, né? Bom dia para você. Oi, Agatha, bom dia para você e bom dia para todo mundo. Ela disse que foi coagida a fornecer a própria senha para que houvesse aí fraude nos dados de vacinação contra a Covid-19 no município. Mas vamos lá, vamos explicar isso direito, porque é confuso para o nosso ouvinte entender como é que aconteceu tudo desde o início. De acordo com esse inquérito da Polícia Federal, Dônala, o então presidente Jair Bolsonaro teria tomado a primeira dose da vacina no dia 13 de agosto de 2022 e ele recebeu essa dose do operador Diego da Silva. Ponto. A segunda dose teria sido aplicada no dia 14 de outubro de 2022 pela aplicadora Silvana de Oliveira. No mesmo lugar, né, Juliana? No mesmo lugar. No mesmo posto de saúde em Caxias, é no isso? No Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias. Quer dizer, teria recebido a primeira dose em agosto e teria recebido a segunda dose em outubro. Beleza. Pronto. Os dados da vacinação não foram inseridos no sistema na época. Foi só no dia 21 de dezembro de 2022 que esses dados foram inseridos no sistema pelo João Carlos de Souza Brecha, secretário municipal de governo de Duque de Caxias. A gente lembra que ele foi preso nessa operação. Então ele foi lá e inseriu a suposta ou as supostas vacinações do ex-presidente da República de agosto e de outubro. Ele inseriu essas supostas vacinações em dezembro do ano passado, certo? Exatamente, no dia 21. Só que aí no dia 27 de dezembro, os dados da vacinação do ex-presidente foram excluídos pela servidora do município de Duque de Caxias, Cláudia Helena Costa Rodrigues da Silva, com a justificativa de erro. Isso tudo consta no inquérito da Polícia Federal. Em depoimento, a Polícia Federal ela disse que foi coagida a fornecer a própria senha para que houvesse, então, fraude nesses dados da vacinação. Bom, esse processo de deletar, ele ocorreu, então, 6, 7 dias depois da inserção. Exato. Houve a inserção em Caxias e 6, 7 dias depois, essa servidora lá de Caxias fez esse processo para apagar, para deletar. Com que argumento, Rodolfo? Ah, não, teve um erro, houve uma inserção errônea. E quem fez essa inserção é um cidadão que está preso, que é o secretário de governo de Caxias, Rodolfo. Que foi realmente preso nessa ação, junto com aí a chefe de vacinação, né? Enfim, a Júlia trouxe mais informações. Ela prestou depoimento. Prestou depoimento. Ele está preso juntamente com uma segunda pessoa aqui no Rio, que é um ex-major do Exército, o Ailton, de quem nós falamos ontem. Então, presos nós temos 2 aqui e ela que prestou depoimento na Polícia Federal. E tem mais um detalhe, Rodolfo, desse inquérito, que diz que é impossível que o presidente Jair Bolsonaro estivesse em Caxias no dia 13, no dia que ele tomou a primeira dose da vacina, 13 de agosto, no 13 de agosto. Sim. Porque ele teve a agenda cheia na cidade do Rio de Janeiro e ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Vou te explicar. Isso, Júlia, está mais do que colocado, porque ele mesmo disse que não tomou a vacina. Exatamente. Então, já está muito claro de que ele não tomou. Isso ninguém tem dúvida. 13 de agosto, 12, 17, ele não tomou. Ele diz que não tomou e todo mundo já viu pelo processo, pelas mensagens, pela investigação, que foi uma fraude. Que foi uma fraude e que foi uma fraude promovida pelo Mauro Cid e esses outros que estão sendo acusados. Tentando primeiro pelo sistema de Goiás, depois Duque de Caxias, porque houve um problema ali. Tentaram apagar do sistema, mas você pode até apagar do sistema, mas o rastro fica. Então, através do que foi deixado no sistema de rastro, eles conseguiram chegar a todas essas informações. Agora, ninguém tem dúvida do que Mauro Cid fez mais. Ali está muito transparente, passo a passo de cada coisa. Tem muita gente que também não tem dúvida que Bolsonaro tinha ciência, porque imagine o Mauro Cid fazer alguma coisa sem a anuência dele, imagine dar um passo sem a anuência do Bolsonaro, imagine dar um passo sobre a filha dele de 12 anos
sem a anuência dele. Imagine a filha viajar no avião da Gol, consequentemente precisaria do certificado de vacinação para entrar nos Estados Unidos no final do ano passado, e os pais, seja Bolsonaro, seja Michele, não saberem, como qualquer pai saberia, que é básico documentação, como por exemplo certificado de vacinação. E consequentemente, se ela não tinha tomado vacina, como é que eles não sabiam que ela precisaria de um laudo para isso? Seja o falsificado, que ele falsificou no dia anterior da ida dela em inglês, o Mauro Cid, seja o que Bolsonaro alega que ela com comorbidade não iria tomar. Agora, a motivação, já que muitos dizem, mas por que então Bolsonaro faria isso? Né? Ele não tinha ciência, por que Bolsonaro faria isso se ele diz abertamente que ele não tomou vacina? A motivação ainda precisa realmente ser esclarecida. Com apreensões de celulares talvez se esclareça. Se ele pretendia ficar mais tempo, se ele pretendia viajar, se ele pretendia qualquer outra coisa. Agora, a motivação, independentemente dela, não retira o crime. Veja, até hoje, anos depois, a gente está tentando entender a motivação da execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Só prenderam os executores. Não prenderam até agora os mandantes e não se sabe a motivação. Isso muda o crime? Não. Isso não muda o crime. O crime está cometido, evidentemente, por alguns. Bolsonaro sendo investigado também. No caso, se mandou, sabia ou não. Agora, a motivação do porquê é uma coisa ainda a ser esclarecida. O que não muda o crime, a falsificação e etc. Valeu,